Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, gente, com o capítulo 2, a busca da identidade europeia, né? Logo na página de número 23, a gente vai analisar um texto e uma imagem, né, bastante representativas do continente europeu. Esse texto, gente, ele diz o seguinte: a Europa é o menor continente, isso é sabido por todos vocês, né? Sequer chega a ser um continente, é apenas um anexo subcontinental da Ásia. Nós, inclusive, discutimos essa questão, se a Europa realmente seria um continente. E a Europa é, sim, do ponto de vista histórico, cultural, um continente diferente da Ásia, né? Apesar de estarem continuamente integradas em uma única massa continental, né? E inclusive existem países compartilhados pelos dois continentes, tá? Porém a Europa é estudada separadamente, principalmente, gente, em função da grande diversidade étnica, cultural, linguística, religiosa que a Europa apresenta. Ora, a Europa é berço de inúmeras matrizes linguísticas, línguas de origem germânica, língua de origem latina, eslava, báltica. Então, assim, a gente vai encontrar também muita diversidade do ponto de vista da religiosidade, então assim, dos padrões culturais, comportamentais, do vestuário. Quer dizer, é um continente, é uma unidade continental riquíssima sob esse ponto de vista, né? Por isso que ela merece ser estudada à parte. Claro que em função do seu tamanho, realmente é um continente pequeno, né? Se comparado com os demais, são cerca de 5 milhões e meio de quilômetros quadrados, né? Menos de 2/3 da superfície do Brasil, ou seja, pouco, né? Pouco mais do que a metade da área da China ou dos Estados Unidos. E apequenada pela Rússia, que cobre 17 milhões de quilômetros quadrados. Mas quanto à intensidade das diferenças e dos contrastes internos, a Europa é singular, ou seja, é única. Na contagem mais recente, abrangia 46 países. A maioria desses países, a maioria dos quais consistindo em estados e nações com idiomas próprios. Vários desses países incorporam outras nações e línguas desprovidas de estados, né? Aí a gente tem que lembrar daquela historinha dos conceitos relacionados ao Estado Nacional, né? Nação, povo, território, né? A gente vai ver que pode muito bem existir nações sem territórios, né? Exatamente, elas podem estar ocupando outros espaços, né? A gente vai ver a questão da unidade linguística que essas nações apresentam. A gente vai ver culturas diferentes, política diferente, memórias diferentes sobre esses estados, né? Essas nações. Mesmo para o breve período de 60 anos de história europeia, desde o final da Segunda Guerra Mundial, mas na verdade, sobretudo em relação a esse período, as fontes secundárias de pesquisa, e para mencionar apenas as de língua inglesa, são inesgotáveis, gente. Então, de novo, volto a destacar que essa porção aí da Eurásia, né, assim chamado esse bloco continental, berço da civilização ocidental, né, de onde emana, né, conhecimento, de onde emana diversidade étnica, linguística, né, cultural, e que influencia, por exemplo, influenciou e ainda influencia o nosso país e diversos outros países, nações do mundo inteiro. Então, na realidade, esse trecho aí desse texto é de um livro do Tony Judt,
um livro que fala sobre a história da Europa, história do pós-guerra. Então, uma história riquíssima, acompanhada, como eu disse para vocês, sobretudo da palavra diversidade, né? E aí, gente, aparecem 3 questionamentos para que nós possamos responder. Repara que nós temos o símbolo do euro, né? Moeda adotada aí, pelos países que compõem a União Europeia. Aí abaixo nós temos a bandeira que representa este bloco econômico, né? E logo em seguida, na imagem, nós temos a sede do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, na França, né? Então aí nós temos símbolos desse continente. Aí nós temos 3 perguntas. A primeira é: como se explica a grande diversidade cultural europeia difundida num território tão pequeno? Como explicar tamanha diversidade em um lugar tão pequeno como é a Europa, né? Então, se a gente for analisar a pergunta 1, né, que é o destaque, essa questão do povoamento feito na Europa, um povoamento bastante antigo, né? Se a gente for pesquisar o processo de formação territorial e política desse continente, a gente vai perceber que é um povoamento antigo, né? Feito de povos diversos, os mais diversos possíveis, né? A gente também precisa verificar a posição geográfica dessa massa continental. A Europa está numa zona de confluência de importantes continentes, como a África, a Ásia. Então, na realidade, é uma área de contato, uma área de grande riqueza cultural, exatamente também face da localização geográfica. Então, seriam os 2 fatores que a gente poderia utilizar para explicar a diversidade cultural europeia. Seria isso, o povoamento antigo, feito por diferentes povos, né, com seus diferentes costumes, e também a sua localização geográfica em uma zona de intensa riqueza cultural, como essa zona que fica entre Europa e Ásia. Segunda questão diz assim: quais seriam os reflexos dessa grande diversidade no processo de integração política e econômica do continente? Olha, gente, integrar coisas diferentes é complicado, né? Ainda mais quando você tem aí o objeto da questão, integração econômica. É difícil, não impossível, né? A gente pode ver isso aí materializado, por exemplo, na criação de blocos econômicos, acordos políticos, conferências e tudo mais. Porém, trata-se de uma questão difícil, né? Ainda mais quando se trata com a questão disso aí, dessa grande diversidade. Mas a pergunta é: quais seriam os reflexos, né? O processo de integração, evidentemente, se tornaria bem mais difícil, né? Em razão dessas diferenças aí, né? Como conjugar interesses de países com costumes, com padrões, com religiões diversos é um tanto que complicado, né? Bom, terceira questão diz assim: por que as fontes de pesquisas históricas na Europa são tão abundantes, né? Bom, se a gente analisar pelo próprio extrato do texto do Tony, pós-guerra, uma história da Europa, né, 1945, a gente vai ver que, além da disponibilidade de recursos para fazer pesquisa e de interesses voltados para a educação, a diversidade de pesquisa e pesquisadores se justifica também pela grande quantidade de assuntos a serem estudados relacionados a esses diversos povos que habitaram o continente e que ajudaram no processo de formação territorial. Então, assim, essas fontes de pesquisa são abundantes porque foram muito pesquisadas, muito produzidas, muito difundidas dentro da memória, dentro da história, né? Então, seria essa a resposta. Bom, gente, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, a gente vai tratar do aspecto 1, do tema 1, aspectos gerais sobre a ocupação humana, o povoamento do continente europeu. De novo, a gente precisa relembrar
que este povoamento ele foi um povoamento antigo, olha, datando aí de 8.500 a 8.000, entre 8.500 e 8.000 anos antes de Cristo, a agricultura foi introduzida no continente europeu, a partir da Grécia e dos Balcãs, né, com o cultivo de cereais, como trigo e cevada. Durante a Idade do Bronze, há cerca de 4.800 anos antes de Cristo, a população europeia iniciou aí o processo de fabricação de pequenos utensílios, ornamentos de cobre, de ouro, e os primeiros núcleos urbanos se fixaram onde? Principalmente próximo a áreas férteis. Essas áreas férteis coincidem exatamente com o Vale dos Rios, e aí a gente tem dois importantes rios, inclusive já estudados, o rio Volga e o rio Danúbio. Né? Então a gente precisa entender o processo de ocupação da Europa como um processo econômico, um processo que geralmente esteve atrelado ao desenvolvimento, né, de alguma atividade econômica, e as áreas mais propícias a estas atividades econômicas quase sempre foram o leito dos vales dos rios, o leito dos rios. Bom, para a gente entender um elemento de coesão muito importante para a ocupação humana e para o povoamento do continente, a gente precisa falar da língua. A língua é um sistema de códigos, né, que permite a comunicação entre grupos humanos. É um elemento de coesão, é um elemento de unidade, né? Então a língua promove unidade, promove coesão, promove identidade nesses grupos humanos, né? E aí ele, inclusive, traz a definição de língua aqui. Trata-se do códigos, né, empregado pelos seres humanos para expressar ideias, pensamentos, sentimentos, necessidades, desejos. Né? Em geral, os povos que falam línguas pertencentes ao mesmo tronco linguístico apresentam similaridades étnicas. Gente, essa questão do tronco linguístico é importante, inclusive, para a gente entender a nossa própria história. Nós, por exemplo, falamos, né, um idioma que tem um tronco linguístico nas línguas latinas, né? E essas línguas, elas têm origem na Europa. A gente vai perceber também que outros idiomas, como o inglês, né, o francês, tem origem também nas línguas germânicas, né? Notadamente também comuns na Europa, né? Bom, entre os diversos grupos europeus a gente pode distinguir pelos idiomas, as línguas germânicas, latinas, as báltico-eslavas, as celtas, né? Língua da família húngaro-finesa. Então, assim, a gente tem diversos grupos linguísticos, a cada um atrelado a uma proximidade, uma similaridade étnica entre esses povos, geralmente também, às vezes também com proximidade geográfica, né, também é muito comum. Daí a gente pode ter como exemplo disso que nós citamos, por exemplo, o norte da Europa, que tem como traço comum falar a língua de origem germânica, né? Bom, somente é indeterminada a origem de línguas faladas pelos bascos e albaneses, não havendo semelhança entre elas e as demais línguas europeias. Além dos idiomas oficiais, existem nos países da Europa muitos dialetos, linguajares locais, né? Dialetos que são próprios de cada lugar, de cada país, né? O que lhe confere caráter ainda mais heterogêneo em relação a essa diversidade linguística que apresenta a Europa. Bom, gente, aqui a gente tem um mapa que mostra aí, por exemplo, a espacialização das principais religiões na Europa. São só essas? Não são. Porém, essas representam as principais religiões presentes na Europa. Desculpe. Repare aí que nós temos uma grande parcela do território, né, sob influência do cristianismo, né? Nós temos aí também as religiões tradicionais, né? O islamismo, que tem crescido muito, e outras
dezenas de, se podemos chamar assim, religiões menores ou em menor proporção difundidas, inclusive dentro da área de atuação destas religiões chamadas de dominantes. Bom, dando prosseguimento, gente, a gente vai continuar aqui. Nesse sentido, o continente europeu pode ser considerado o berço de uma das religiões monoteístas de maior alcance do mundo. A gente viu pela imagem que se tratava do cristianismo. E como eu disse para vocês, dentro haveriam outras dezenas de religiões que foram originadas a partir delas. E aí é muito fácil a gente citar, como por exemplo o protestantismo, o catolicismo, né, e por aí vai. Na atualidade destacam-se na Europa as seguintes religiões, né? Destacam-se o catolicismo romano, o protestantismo, o catolicismo ortodoxo, o judaísmo e o islamismo. Então seriam as religiões de destaque no continente europeu, né? Então aí a gente vai verificar como essas convicções religiosas também são importantes para a construção do aspecto identitário desse povo, né? A partir daí a gente pode citar, por exemplo, a influência da Europa na cultura de diversas regiões pelo mundo afora, seja na língua, seja na religião, seja na alimentação, seja nos padrões culturais. Então a gente vai encontrar influências desse continente, né? Muitas também no nosso país. Bom, gente, a integração vocês vão fazer e a gente vai fazer uma pausa por hoje, prometendo que retornamos na próxima aula, ok? Tchau, e fiquem com Deus.